Fala galera, tudo beleza? Tá chegando mais uma edição do AFC Dicas, com muita informação sobre o Campeonato Brasileiro e, é claro, as dicas, palpites e piques do nosso mito Lucas Tadioto. Cheião na tua tela, como é que vai, meu caro? Salve Gasparini, tudo jóia? Beleza aí? Um abraço para a galera que nos acompanha mais uma vez, obrigado pela audiência. Tem boas oportunidades para a gente ganhar dinheiro nessa rodada de meio de semana, hein? Vamos analisar aqui as melhores, vamos tentar trazer para vocês. Se você concorda, discorda, quer acrescentar alguma coisa, comente no vídeo aqui, deixa a sua participação, deixa o seu like, compartilhe com os amigos esse conteúdo, se inscreva no canal se você não for inscrito e dá aquele clique no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos aí. Até porque tem sempre muito conteúdo chegando. Sempre lembrando, o nosso vídeo conta com o apoio da Parimatch, que também está conosco no bolão do Brasileirão. São R$5.000 por rodada. 5K por rodada do Brasileirão. Tadioto, de cara, nosso primeiro jogo é Curitiba e Palmeiras. Na verdade, Palmeiras e Curitiba, né? O mando é do Verdão. Duas equipes em situação bem complicada no campeonato. O Palmeiras com muita pressão sobre Vanderlei Luxemburgo e o Curitiba lá embaixo na tabela de classificação. Sem dúvida, no caso do Palmeiras, aqui a gente tem uma situação que só não é pior porque o Palmeiras, a nível de resultado, está indo bem, né? Não está numa situação tão desconfortável na tabela, mas muita gente esperava mais desse time do Luxemburgo, né? Se esperava que o Luxemburgo já tivesse conseguido dar uma dinâmica mais interessante para essa equipe. A gente viu no último jogo contra o São Paulo o Palmeiras muito mal, não conseguindo marcar muito bem a equipe do São Paulo, inclusive quando ficava com a bola não tinha velocidade para sair para o jogo, né? Então ficou um time muito lento, muito burocrático. Isso a gente vê já o Palmeiras jogando assim há algumas partidas, né? Algumas rodadas no campeonato. A questão é que o Curitiba é um time que, a meu ponto de vista, não tem um elenco capacitado para conseguir disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, está sofrendo por causa disso, né? Vai jogar contra o Corinthians agora, muito provavelmente esperando o Corinthians e tentando sair no contra-ataque. Não tem peças com velocidade suficiente para conseguir encaixar contra-ataques, o que faz com que o Palmeiras aqui, para mim, seja bem favorito nesse jogo. O Palmeiras não é um time que costuma fazer gols na primeira etapa, mas nessa situação específica de jogar contra um Curitiba que também não se defende muito bem e vai jogar esperando o Palmeiras no seu campo de defesa, a tendência é que aconteça parecido como aconteceu no jogo do Curitiba contra o Grêmio, aí, onde tomou 2 gols logo de saída e depois fica difícil de buscar o resultado. Então, para mim, Palmeiras para vencer ao final do primeiro tempo, pagando o odd de 2,02 é uma cotação interessante. Vocês vão encontrar essa cotação aí entre 2 e 2,10. É uma faixa de odd bacana para pegar o Palmeiras vencendo no HT. Palmeiras e Curitiba é o primeiro jogo desse nosso vídeo. O Verdão recebendo o Coxa. O Corinthians vem daqui a pouquinho. Grêmio e Botafogo é o nosso próximo jogo. O Botafogo vem embaladão, né, Tadioto? O Botafogo tem uma sequência recente bem interessante aí, mas a gente vê, é um time que oscila bastante, né? Um time que tem dificuldade, sobretudo porque deixa a responsabilidade do setor criativo com o Honda, que é um cara aí que já tem idade avançada, mas mesmo com a idade ele consegue, de certa maneira, suprir a necessidade do Botafogo nessa transição, mas quando ele não está bem ou quando ele está muito marcado, o Botafogo cai bastante de produção, então é um time muito previsível, um time muito fácil de ser marcado, esse time do Botafogo. E o Grêmio conta com alguns retornos, que a gente imaginava retornariam na rodada anterior, não aconteceu, né? Então muito provavelmente a gente tem o retorno da zaga titular aí, Jeromel e Kahneman nesse jogo. Também o Maicon, que está curado de lesão, e o Jean-Pierre, que está curado da Covid, também estarão disponíveis. Muito provavelmente esses dois últimos não começarão como titulares, mas são alternativas importantes que o Grêmio tem para agilizar a saída de bola e melhorar um pouco a sua marcação, que foram os grandes problemas do Grêmio nas últimas rodadas. A gente tem aí um Grêmio que precisa também somar pontos em casa, está numa situação complicada da tabela e precisa reagir. Então a tendência é que tenhamos aqui o Grêmio dominando a partida, principalmente no início do jogo com uma certa tranquilidade. Então a minha sugestão de entrada nesse jogo é Grêmio
menos 0,75 handicap asiático, tá pagando 1,80. Se você quiser trabalhar o money line do Grêmio, é só esperar aí uns 15 minutos de jogo. Se não sair gol, a tendência é que o money line do Grêmio chegue nessa altura de 1,80 a 1,85. Também é uma entrada interessante. Bacana, bacana. Nosso próximo jogo, aqui pela tela da Parimatch, é Santos e Atlético Goianiense. Deixa eu dar esse clique aqui. O Atlético Goianiense, bom, o Santos que vem embaladíssimo, é um dos times mais gostosos, que dá mais gosto de ver jogar nesse campeonato, né? Pelo menos nesse momento. E o Atlético Goianiense também vem numa crescente, mas perdeu o técnico, né? Wagner Mancini deixou o Atlético Goianiense e foi para o Corinthians. Será o primeiro jogo do Dragão sem o Wagner Mancini. É natural que o time, quando troque o treinador, quando perca o treinador para uma outra equipe, como é o caso do Atlético Goianiense, sofra um pouco, né, para manter essa dinâmica de jogo. Mas acredito que logo no primeiro jogo sem o treinador, o Atlético Goianiense ainda consiga jogar o futebol que vinha jogando, que é um futebol interessante e que se destaca, sobretudo, quando joga contra times grandes, assim, mais da ponta de cima da tabela. Parece que o Goianiense tem uma motivação extra para jogar contra essas equipes, né? E o Santos, a gente falava na rodada anterior, fizemos o jogo do Santos contra o Grêmio, a gente sugeriu inclusive uma entrada a favor do Grêmio, por imaginar que o Santos teria alguns desfalques, como o Soteldo e o Sanches que estão fora, e o Marinho também não jogaria. O fato é que o Marinho não só jogou, como ele arrebentou esse jogo, ele foi um dos melhores da rodada, visto todos os times do campeonato e na rodada anterior. Então o Marinho fez uma pontuação muito interessante, foi um cara que jogou muito e é um jogador que tem muita liberdade, né? O Cuca dá muita liberdade de movimentação para ele dentro de campo. Isso faz com que ele surpreenda a defesa adversária, seja um jogador muito difícil de ser parado. Então o Santos com o Marinho é outro nível de equipe, é outro patamar, e o Goianiense que tem um ataque que assusta aí as equipes maiores, defensivamente não tem uma solidez tão interessante. Então, baseado nisso, eu entendo que esse jogo é um jogo para perfil over, né? A gente tem aí a cotação do over 2,5 está um pouquinho baixa, para mim teria que ser entre 2 e 2,10, aí o over 2,5, então eu preferi pegar o over 2,25, está pagando 1,87, está no limite, essa cotação para mim deveria estar um pouquinho mais alta, mas também a mesma coisa do jogo do Grêmio, se você quiser esperar para pegar o over do Santos em live, você pode esperar alguns minutinhos, caso não saia gol, o over 2 já vai para esse patamar aí de 1,85 por aí, e aí fica uma cotação interessante para pegar o over 2 também. Então, Santos e Goianiense, a entrada é no over para esse jogo. Bom, nós falamos do ex-time do Wagner Mancini, agora vamos para o atual time do Wagner Mancini, ele que estreia no comando do Corinthians, justamente nesta quarta-feira, um osso duro de roer terá pela frente o Atlético Paranaense fora de casa. Já falávamos aqui que é uma situação complicada, o Wagner Mancini obviamente aceitou o desafio de treinar o Corinthians pensando na vitrine que isso pode trazer para ele, caso ele consiga fazer essa equipe jogar um futebol melhor do que vem apresentando, mas o fato é que o Corinthians hoje é um time difícil de ser treinado, é um time que tem problemas aí no seu plantel e tem problemas também na estrutura de jogo, vai ter muito trabalho Mancini, vai enfrentar um adversário muito difícil, que é o Atlético Paranaense fora de casa. Eu particularmente não tenho esperança que o Corinthians vá mudar muito a sua forma de jogo, principalmente agora nessa primeira partida sob o comando do Wagner Mancini. O Atlético Paranaense é uma equipe que tem um bom retrospecto quando joga em casa, sabe aproveitar o fator local muito bem, e aí a gente tem possivelmente o retorno do Nicão, que é um jogador, uma peça-chave nessa equipe do Atlético Paranaense, que tende a conseguir explorar muito bem essas deficiências do Corinthians, principalmente no setor dos volantes ali, que o Corinthians tem bastante problemas, né? A defesa volta e meia fica desguarnecida, então acho que é por aí que o Atlético Paranaense pode construir um resultado de vitória. A minha entrada para esse jogo é Atlético Paranaense para vencer, tá pagando o odd de 2,10, acho uma cotação boa para mim, acima de 2,05 já tá aí uma odd interessante para a gente trabalhar a vitória do Atlético Paranaense nesse jogo aí. E olha que bacana, o valor que tem esta bet, né, esta pique do Tadiota aqui na Parimatch, porque ele acabou de falar, né, acima de 2,05 já tem valor. Neste momento da gravação,
Você está vendo aí na tua tela, está 2,10 na Parimet. Então, pela precificação do Tadioto, aqui a gente já está com 5 tickets de vantagem sobre a casa. É sempre legal ficar atento a esse tipo de coisa. Vamos pegar o elevador? Vamos lá para a parte de cima da tabela do Brasileirão para falar de Atlético Mineiro e Fluminense, o líder do campeonato, o time sensação, o time de São Paulo entrando em campo mais uma vez, Tadioto. Então, a gente tem o Atlético Mineiro aqui que não é líder por acaso, para mim é a melhor equipe do campeonato até aqui, né? Tem aí o Keno, que subiu muito de produtividade, o Guilherme Arana na lateral, que é uma peça muito interessante, o Jair também, que junto com esses dois é outro pilar desse time do Sampaoli. A gente frisa aqui, às vezes, a dificuldade que o time do Sampaoli tem para se defender, mas nesse caso específico do Fluminense aqui, é bem provável que o Fluminense jogue uma postura defensiva, né? Que inclusive tem dado certo, tem conseguido fazer com que o Fluminense consiga vitórias. Esse trio de volantes que o Odair conseguiu armar aí no time do Fluminense e que vem funcionando bem. A questão toda é que o Fluminense, para jogar no contra-ataque, falta velocidade, porque o grande cérebro dessa equipe do Fluminense é o Nenê, e a gente sabe que velocidade não é o forte do Nenê. Então, precisar de uma escapada rápida para pegar a zaga do Atlético Mineiro fora do lugar vai ser difícil para essa equipe do Fluminense da forma como vem jogando. Então, aqui para mim, eu acho que o Galo é favorito, leva vantagem nesse confronto aí, sobretudo porque tem dois laterais que apoiam muito bem e, no caso de enfrentar uma equipe mais fechada do Fluminense, ter possibilidades de criação de jogada pelos flancos pode ajudar o Atlético. Atlético -1 a 1,85 é a minha entrada pré-live para esse jogo. Até gostaria dessa odd um pouquinho mais alta, mas no -1 aqui é uma entrada que a equipe do Galo vem conseguindo bater com certa facilidade. Então o Atlético -1 a 1,85 é a minha entrada para esse jogo. E quem também está lá na parte de cima da tabela é o Internacional, que vai até o Recife para enfrentar o Sport. É o último jogo para você neste nosso FC Dicas, Tadioto? Então, o vice-líder do campeonato internacional aqui está com o Thiago Galhardo arrebentando, está jogando muita bola, é o artilheiro do campeonato, mas tem outro fato que a gente tem que atentar aqui nesse jogo. O Sport é um time que varia muito a sua situação dentro do jogo. É um time que consegue atacar tanto pelos lados quanto com infiltrações, que chuta de fora da área, que alterna uma marcação alta com uma média pressão. Então isso faz com que seja um time bem imprevisível de se ler e que seja difícil jogar contra o Sport, principalmente quando o jogo é na casa do Leão. Então aqui a gente tem que prestar bastante atenção, porque esse jogo aqui tem um padrão de ser um jogo muito aberto, muito movimentado. São duas equipes com vocação ofensiva interessante. E embora o Inter tenha talvez a melhor defesa do campeonato, não sei se é a melhor defesa, mas está, sem dúvida alguma, entre as melhores. Isso faz com que a odd dos mercados de over estejam um pouco desajustadas. Na verdade, o over aqui não está pagando tão bem, mas o ambas marcam, está pagando bem, está pagando na ordem de 2,20. Aqui também é uma cotação que acima de 2,10 eu enxergo bastante valor, justamente por causa dessa boa defesa do Internacional, mas acreditando aí nos recursos ofensivos do Sport Recife, acho que o ambas marcam pode ser uma ótima entrada para esse jogo aqui entre Sport e Internacional. 6 jogos, 6 análises, 6 piques do nosso mito Lucas Tadioto. Deixa eu fazer o seguinte, vou parar esse compartilhamento de tela aqui para colocar a tela do nosso bolão, bolão que chegará daqui a pouco. Vai chegar aqui o nosso bolão. Deixa eu só acertar aqui, porque eu sempre sofro. Enquanto você vai pegando o bolão aí, Gasparinho. É uma grandeza, mas diga, Tadeu. Enquanto você vai achando o bolão aí, vamos falar um pouco do jogo da Copa do Brasil. O São Paulo joga nessa Copa do Brasil também nesse meio de semana. A gente vai trazer análise lá no Telegram. E também o jogo do Flamengo na quinta-feira contra o Bragantino. Quero fazer esse jogo lá no Telegram também. Não abriram odds porque o Flamengo também joga hoje. Então fica ligado, se inscreve no nosso Telegram, assina lá se você ainda não nos segue no Telegram, que tem muito conteúdo por lá também.
Beleza, 5 mil reais por rodada nosso bolão. Agora sim, coloquei na tela. Vamos de cara, Palmeiras e Coritiba. Palmeiras. Grêmio e Botafogo. Grêmio. Luxemburgo fica pelo menos mais uma rodada, então, pelo jeito, né? Exato. Santos e Atlético Goianiense. Santos. Atlético Mineiro e Fluminense. Vai ser um jogão isso aqui, hein? Atlético Mineiro. Atlético Paranaense e Corinthians. Atlético Paranaense. Esporte e Internacional. Empate. Flamengo e Bragantino é o jogo que você vai acompanhar também no Telegram, é o jogo da quinta. Flamengo. E aí a gente tem o desempate aqui, né, no Flamengo e Bragantino, para efeito do nosso bolão, é o over ou under 2,5. É under 2,5. Under 2,5 do Flamengo, é? Under 2,5. O Flamengo vem numa sequência muito grande de jogos, a gente vai falar isso lá na análise. A tendência é que o time construa um resultado e depois descanse. O Flamengo que joga 2 vezes nessa semana, né? Joga na terça contra o Goiás e na quinta contra o Bragantino. Galera, é isso, tá todo mundo convidado, 5 mil reais por rodada, bancas, são 50 bancas por rodada, que somadas dão 5 mil reais lá na Parimet, só o Apostas FC faz isso pra você, hein? Tadioto, te espero lá no Telegram, vou te acompanhar por lá também, hein? Valeu! Valeu, Gasparini, grande abraço, até a próxima aí. E a gente se encontra aqui no YouTube com mais AFC Dicas ao longo dos próximos dias. Forte abraço!